Viveu todos os 60 anos da igreja. E temos mais um ou dois que estavam aqui há 60 anos, mas depois de viverem um tempo aqui na igreja, estão em outras igrejas, estão em outros lugares. No dia 11, 10 e 11, né? Eu estou acertando a data? 10 e 11. 10 e 11, né? De vez em quando eu estou errando essa data. No dia 11, nós queremos entregar para vocês uma lembrança especial. Mas eu quero pedir para ficar em pé, só que ele já está em pé. E eu vou pedir que ele levante a mão, que ele está fazendo ali as honras da família. A família toda está aí. Irmão Anfrísio, fique em pé. Levanta a mão aí para todo mundo saber que é você, Anfrísio. Atualmente, este é o único irmão que estava aqui há 60 anos atrás e viveu os 60 anos todos da igreja. Não parece, né? Com a cara de menino, não é? Eu estou com muito mais de 60 do que ele, né? E o irmão está aí com sua família, não é? E eles vão ter que voltar dia 11. Porque nós queremos fazer daquela... Pode sentar, irmão, fique à vontade. Mas são todos muito bem-vindos, viu? Ali do lado da irmã Anita está a sua irmã, não é? O nome para ajudar o pastor aqui. Irmã Genique, nós fizemos o casamento. Fique em pé também com o esposo. Porque depois do casamento teve milagre, não teve? Ah, você vai dia 11, você vai contar esse milagre. Tá bom? Alegria recebê-los também, viu? Junto com ela ainda estão em vida, graças a Deus, o irmão Eduardo e a mãe da Sheila, a Sueli, né? Será que ela consegue chegar aqui dia 11? Dá tempo? Pode sentar, queridos. Uma alegria revê-los, viu? Então, irmãos, continuando aquele plano nosso, hoje nós convidamos especialmente a família Amorim. E no nome do pastor Giovano, aí está Amorim com N, por favor, corrijam aí, Amorim com M de Maria. E uma alegria recebê-lo. Hoje ele é pastor na cidade de Campinas, em São Paulo, Igreja Batista Ágape, Campinas, São Paulo. Ele é ministro do Ministério Infantil, não sei se esse é o nome, é esse mesmo, né? Ministério Infantil lá nesta igreja. Olha que coisa importante, é um pastor para crianças na igreja. Começar a pensar nisso, né? E sua família não pôde vir, ficou lá em Campinas, a irmã Ana Consuelo, e as filhas Juliane, Giovana e Ana Ruth. E a Juliane já é casada com o Luan. Mas o pastor Marcelo disse que ele está em estágio probatório. Eu preciso te avisar, estou precisando te avisar que já acabou esse estágio, tá? Mas eu vou te dar uma dica pastoral. Eu também me armei para não cometer equívocos, né? Então nós temos uma historinha para a irmã Doroteia contar aqui, e ela sim vai apresentar toda a família. Irmãos, é uma alegria muito grande o dia de hoje para todos nós, para a igreja, e mais ainda pelos irmãos que já passaram pela igreja, ver aqui, conviver com a família aqui do irmão Anfrísio, tantos os membros da família do irmão Anfrísio, que é enorme, praticamente, eu acho que é a metade da igreja, mas é um prazer para nós muito grande, e de agradecer muito a Deus o que Ele tem feito por nós. Geni, você também aqui não tem nada igual, tá? E lembrar que foram, sim, 60 anos que se passaram. E eu tenho como um privilégio muito grande de Deus, de ser vizinha do irmão Orgilson, ser vizinha e tê-lo conhecido há alguns anos atrás, quando criança.
Então, como foi me dada essa parte para falar, eu gostaria, se não for difícil, mas eu gostaria que o irmão Gilson viesse aqui à frente, viesse o Josué, a Eliette, eu não sei se o Eliene, eu não sei se o Samuel chegou. Chegou? Gostaria também que o... Desfaça, Samuel, a idade, leva em conta. Pediu o Samuel, a Maria, o Felipe, para virem aqui à frente. E eu vou pedir ao irmão Heber, se estiver aqui em cima, para tirar uma foto dessa família. E nós vamos orar por vocês. Enquanto vocês estão a caminho daqui, também gostaria de pedir que a Geni viesse aqui à frente, tá? Mais o seu esposo. Gostaria também que o irmão Anfrísio viesse aqui à frente. Irmãos, essa foto, ela é histórica, tá? Na ata da igreja tá assim, a primeira ata da nossa igreja, só para os irmãos terem uma ideia. Lá diz assim, que são considerados membros fundadores da igreja, lá tem uma lista, e nessa lista tem aqui o irmão Anfrísio, dos que aqui estão, e a irmã Geni. Então, depois tem um prazo para serem considerados outros membros fundadores. Então, aqui à frente, nós vamos primeiramente bater assim uma foto dos membros que aqui estão, da família do irmão Gilson. Ele não é membro fundador, mas ele é um dos primeiros membros que nós tivemos aqui. Tá? Então, nós vamos primeiramente tirar uma foto com a família. Heber está ali no seu posto? Obrigada, Heber. Depois eu vou chamar umas outras irmãs que estão ali, viu? Não esqueci não, viu? Faço questão, daí a pouco, depois dessa foto, vou pedir aqui então agora a irmã Deusdete, a irmã Terezinha também para virem aqui à frente, porque elas também acompanharam a família do irmão Gilson durante todo o tempo que eles aqui estiveram. Pode vir, Deusdete, alguém pode acompanhar a irmã Deusdete, a irmã Terezinha também. Vem, irmã Terezinha. Tereza, Maria Tereza. Tereza Maria, eu sempre confundo, né? Está até no convite. Aí, olha, irmãos, pensam nas muitas bênçãos que Deus tem nos derramado a partir da vida desses irmãos aqui na igreja. E para você que não era da igreja ou que não foi, depois você procura conhecer a história da igreja, dê uma olhada nas atas da nossa igreja, quantas maravilhas Deus fez por nós. E antes que vocês sentem, e antes que nós possamos orar, quero deixar um salmo pequeno, que diz assim, só os 3 primeiros versículos do Salmo 100, que diz assim, olha, cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra, adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem-se que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos povo dele. Amém. Então, nós vamos orar, vou pedir ao pastor Marcos que ore pelas famílias que aqui estão, pela igreja, pelas nossas vidas, e que nós possamos continuar firmes até... Fala, Camila. Evi já veio depois, mas pode vir, Evi, é porque Evi veio depois, né? Vem, Evi, pode vir, sim. A Evi virá várias vezes. É a descendência do irmão João da Silva, né? Ali na Evi. São tantas famílias que marcaram a história desta igreja. Vamos ficar todos em pé nesta hora. Esse levantar precisa ser um levantar de gratidão a Deus, porque Deus sustenta as igrejas através de cada um, a salvação individual, mas através desse cada um, Deus age nas famílias. Deus não salva por família, Deus salva individualmente, mas as famílias também que decidem seguir a Jesus fazem uma grande diferença na história da igreja. Ó Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, a nossa oração é de gratidão
por estas vidas que estamos procurando relembrar, Senhor, por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que tem se dedicado, dado testemunho de Jesus Cristo, vivido para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado por esses que estão aqui à frente, representando a Deus esse ato cristão de testemunho, que é maravilhoso e que alegra o nosso coração e que fortalece a nossa fé. São exemplos, ó Deus, de testemunho cristão, Pai. Muito obrigado por suas vidas, muito obrigado a Deus, porque podemos nos alegrar juntos, celebrando a Deus a salvação em Jesus Cristo, celebrando a Deus a fé genuína no Teu Filho Jesus, Pai. Continue, a Deus, a abençoá-los, a dirigi-los juntamente com seus queridos e queridas, e que muito mais o nome de Jesus Cristo seja glorificado nessas vidas, Pai. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmãos. Podem assentar. A irmã Maria, esposa do irmão Edilson, mãe do pastor Giovano, que vai pregar agora, ela não pôde vir por uma situação de saúde. Ela está bem, mas há um problema na locomoção e ela ficou receosa por causa das nossas escadas aqui. Nós estamos pensando em trabalhar isso também. A irmã Francisca já está lançando... Cadê a irmã Francisca? Levanta a mão, irmã Francisca. Irmã Francisca está lançando hoje a campanha do elevador. Quem quiser já passar a oferta lá para ela, pode passar. Ela já fala nesse elevador já tem um tempo, viu? Então, com muita alegria, pastor Giovano, queremos ouvi-lo. Prazer conhecê-lo. Meu querido. Seja muito abençoado pelo nosso Senhor. Graça e paz, minha amada igreja. Eu não sei, meus irmãos, descrever o quilate das emoções pelas quais passo ao estar aqui diante dos irmãos nesta noite. Realmente posso dizer que esta é uma oportunidade única e vivo já os preâmbulos dessa emoção ou destas emoções, desde o convite, tão honroso convite, pastor, pelo qual agradeço e honro ao Senhor, que me foi feito através do pastor e por instrumentalidade da Doroteia, quem também agradeço. De fato, muito me emocionou pela história. Eu estive pela última vez nessa igreja, meus irmãos, em 1979. E lá vou eu contando minha idade, mas também não tenho problema algum em relação a isto, não é? Essa igreja que, como já foi dito, nos desperta muitas reminiscências, muitas lembranças gostosas. Corria o ano de 1964, o difícil ano de 1964 na história brasileira, e chegou a esta igreja um jovem casal com 2 filhos, um dos quais, com menos de 1 ano de idade, era esse que vos fala. E eu, claro, estou descrevendo meus pais, que então naquela época, novembro de 1968, se tornavam membros desta igreja. E assim foi, de forma fiel, até o ano de 1979, e como é interessante, meus irmãos, o templo não era com essa conformação. Aliás, se eu não estou enganado, nem mesmo era esse templo. Eu conversava isso há pouco com meu pai, mas era interessante que nós ocupávamos tradicionalmente um banco inteiro da igreja, né? E tinha inclusive a ordem pela qual nos assentávamos na igreja. Quanta memória gostosa, quanta lembrança gostosa desse tempo. Por isso que é realmente um conjunto multiforme de emoções pelas quais nós passamos
e vivenciamos a partir desse convite, e claro, com esse clímax, estando agora diante do altar do Senhor, para entregar para os irmãos aquela que creio ser a mensagem que o Senhor escolheu desde a eternidade, trazer nesta data para os nossos corações. Não posso deixar também de entregar para os irmãos o afetuoso abraço do pastor Roberto, o pastor presidente da nossa igreja, a Igreja Batista Ágape. Ele ainda ontem me recomendou que não esquecesse de fazê-lo. E também trago o abraço da minha esposa. Como o pastor já antecipou, nós cuidamos do Ministério Semente Ágape, o ministério infantil da nossa igreja. E acabamos, irmãos, de finalizar nossa EBF, e que alegria, pastor, saber que vocês também acabaram de finalizar a EBF aqui na igreja. E eu quero confessar aos irmãos com que alegria, com que saudade me lembro da EBF do meu tempo aqui na igreja, né? Os chapeuzinhos feitos a cartolina cor rosa, azul, amarela. Tínhamos os times, meus irmãos, e com que alegria a irmã Deusina à frente, né? A irmã Deusina era uma das capitãs à frente do Ministério Infantil, e eu vou usar a palavra capitã, porque quem conheceu sabia quão liandura era, mas ao mesmo tempo quão fiel era ali na labuta, junto ao Ministério Infantil. Então, quanta reminiscência. E estamos ali na Igreja Batista Ágape, à frente do trabalho infantil do Ministério Semente Ágape, que é o Ministério Infantil, e daqui a pouco conto um pouco para os irmãos acerca desse ministério. Também transmito à igreja o abraço pessoal do meu sogro, pastor Olney, que por muitos anos foi pastor da Igreja Batista Ágape, da Igreja Batista de Vila Mariana. O costume é terrível, né, irmãos? A Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo. Hoje é o presidente da Associação Apacentar, uma associação que cuida, que pastoreia pastores. E hoje, pastor Oney tem um trabalho de pastorear pastores, e ele o faz em uma dezena de países afora, pastores em território nacional. Um trabalho profícuo, um trabalho abençoado junto aos pastores, e ele fez questão de também que eu trouxesse o seu abraço aos irmãos. Portanto, irmãos, é com temor e temor diante do Senhor que eu assomo esse altar do Senhor, para com muita reverência diante do Senhor, trazer aos irmãos hoje à noite uma porção da palavra de Deus, uma rápida reflexão nesse início de celebração, e que honra exatamente no dia natalício, no dia em que a igreja completa os seus 60 anos de idade. Eu gostaria de convidar a amada igreja que, em respeito e reverência à palavra de Deus, se colocasse de pé. Nós vamos ler uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler os versículos de 15 a 17. Lucas capítulo 18, 15 a 17. E diz assim a palavra de Deus: e traziam-lhe também crianças para que ele os tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Oremos, meus irmãos. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. E agora, Pai, queremos te pedir que o teu Santo Espírito tenha liberdade para atuar em nossa boca e ouvidos, de forma, Pai, que a tua palavra e a tua mensagem seja franca e fielmente transmitida, Senhor, e que nós possamos ser fiéis
na audiência da Tua palavra e fiéis a pô-la em prática nas nossas vidas, ó Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra e pelo acesso que temos a ela, Senhor. Eu te agradeço por esta oportunidade, por esta igreja, e oro em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, meus amados irmãos. Eu sei que você, ouvindo esta porção da palavra de Deus, pode estar pensando o quão improvável é que alguém se lembrasse desta porção da palavra de Deus num dia festivo, num dia de celebração, num dia de se celebrar ao Senhor os 60 anos de existência eclesiástica de nossa igreja. E eu quero confessar para os irmãos que também eu, quando tendo recebido o convite, tendo me vindo ao coração esse texto, também eu relutei e dizia comigo: mas Senhor, não parece ser tão apropriado, é um momento festivo, é um momento de celebração, e eu vou dizer de crianças, e eu vou trazer esse texto. Foi então que me recorri à sabedoria do nosso pastor, e enviei uma mensagem e disse: pastor, e qual é o assunto? E devo me ater ao eixo central da temática? E o pastor, na sua sabedoria, disse: deixa o Senhor te direcionar. Quem sabe o irmão possa falar do seu ministério, de sua experiência ministerial. E então eu entendi, irmãos, que o Senhor estava dando exatamente essa direção. E eu quero crer, e eu quero compartilhar dessa crença com os irmãos, que o Senhor tem nessa perícope, nesta porção da palavra de Deus, uma mensagem especial para a igreja aniversariante, e mais do que isso, uma mensagem especial para cada um de nós que somos igreja aniversariante. Portanto, apropriem-se daquilo que não eu, mas que apesar de mim, o Senhor quer transmitir aos nossos corações. São, portanto, passados 60 anos. Que patrimônio histórico! Quanta coisa aconteceu ou aconteceram nesses 60 anos. E agora, meus queridos, nós podemos ter duas atitudes. Já pararam para pensar nisso? Nós podemos sentar à beira do caminho da história e olharmos para trás, com aquele olhar saudoso e contemplativo, e dizermos: como era bom aquele tempo. Oh, tempos que não voltam mais. Oh, que saudade. Ou então nós podemos, sem olvidar desses elementos, olhar para frente e, a partir do passado, a partir da experiência vivenciada, vislumbrar o que ainda o Senhor tem para nós. Eu vou tomar a liberdade de estender uma pergunta que há pouco o pastor nos fez, nos perguntando: o que será que o Senhor tem para o próximo semestre? E eu então, de uma forma um tanto quanto ousada, estenderia a pergunta: o que será que o Senhor tem para os próximos 60 anos? Veja, pastor, que eu inflacionei os 6 meses em 60 anos. O que será que o Senhor tem para os próximos 60 anos? Sabe, irmãos, isso é sério e importante, porque é habitual nosso, é quase cultural nosso, essa tendência a olharmos com esse olhar saudosista, com esse apego, como se aquele fosse o tempo bom e só aquele tempo fosse bom. Eu quero te lembrar Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Grave isso, grife isso na sua Bíblia. Sabe o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 10? Que não é bom, que não é sábio dizer que bons eram os tempos da antiguidade. A palavra de Deus não está tirando o valor do memorial, nem muito menos esvaziando a história, pelo contrário. Mas não vivamos de rememórias. Tomemos sim o cabedal da história, o patrimônio histórico, aprendamos com eles, são nossos referenciais. Quão importantes são, mas partamos a partir daí para continuar uma nova história.
Então, se a nossa decisão, meus queridos, é não ficar lamentando a história que não volta, se a nossa posição não é ficar parado no tempo com um olhar retrógrado e sim querer de uma forma alvissareira alçar novos rumos, nós precisamos então pensar o que faz da igreja uma entidade longeva. Não estou me perguntando o que faz de cada um de nós cristãos longevos, porque certamente o que aduba nossa vida cristã é o quilate da nossa comunhão com Deus, bem o sabemos. Mas eu estou nos perguntando hoje à noite o que faz da igreja uma entidade longeva. Sabe, meus queridos, se você der uma passeada pela história, se você der uma olhada no continente europeu, Estados Unidos, e se você começar a pesquisar o que é hoje as grandes congregações, as grandes catedrais do passado, os grandes ícones dos avivamentos do passado, você vai encontrar muita história triste. Você vai encontrar grandes templos que hoje são cassinos. Você vai encontrar grandes templos que hoje são bares. Você vai encontrar grandes templos que hoje são cinemas, casas de espetáculos, prostíbulos, ruínas. O que fez com que essas unidades eclesiásticas tão pomposas, espiritualmente falando, se apagassem no tempo? Já parou para pensar nisso? O que faz com que daqui 60 anos, ainda que não estejamos aqui, o que faz com que essa igreja continue fincada aqui como referencial do Evangelho, uma unidade que anuncie e a partir daqui seja lançadora de unidades missionárias mundo afora? Sabe, meus queridos, nós precisamos pensar na longevidade da nossa igreja. E há pelo menos 4 segredos que farão com que a Igreja Batista do Jardim Novo Mundo seja uma igreja longeva. E esses 4 segredos nós vamos encontrar incrustados nessa pequena perícope que lemos há pouco. O primeiro segredo é que a igreja que olha para o futuro deixa vir as crianças a Jesus. E não é apenas porque eu trabalho com o ministério infantil, é o Senhor quem está dizendo isso. A igreja que olha para o futuro, que está preocupada com a longevidade, deixa vir as crianças a Jesus. Por isso já fiquei tão feliz com as pequenas reminiscências que eu já ouvi dessa igreja. A igreja que tem um pastor, um casal pastoral que cuida do ministério infantil, que bênção! Uma igreja que ainda resiste ao tempo e ainda permanece com as históricas EBFs. Não é apenas uma referência histórica, meus irmãos, é um esteio evangelístico. Creio nisso. Uma igreja que deixa vir as crianças, é uma igreja que acolhe as crianças, é uma igreja que reconhece o valor do ministério infantil. A igreja que deixa vir as crianças, é a igreja que entende que criança não é a igreja de amanhã, criança é a igreja de hoje. Sabe, irmãos, há um problema, se nós não nos preocuparmos com a transição geracional, morreremos, é da natureza, claro, afinal já estamos aqui contando história de 60 anos, e quem vai nos subsistir? Quem vai nos substituir? Quem virá após nós, se nós não nos preocupamos como igreja com a transição geracional? Há pouco, em uma conversa trivial com o pastor, ele dizia o quanto se preocupa com o aspecto relacional.
E ele dizia: a igreja tem que se preocupar com a relação entre as pessoas. E outra coisa não é a transição geracional, senão isso. Nós precisamos nos preocupar. As crianças são a igreja de hoje. E eu e minha esposa, meus queridos, nós aprendemos isso. E há cerca de 25 anos nos temos dedicado ao ministério infantil. Eu quero pedir perdão aos irmãos por falar em primeira pessoa, mas foi um pedido do pastor que compartilhasse com os irmãos da nossa pequena experiência ministerial. E eu quero dizer para os irmãos que é uma bênção. O ministério infantil não é um depositário de crianças. O ministério infantil não é um lugar onde você deixa seu filho para que ele não perturbe o culto. O ministério infantil é um lugar estratégico. O ministério infantil é uma área estratégica da igreja. Me lembro de certa ocasião em que minha esposa ficou muito chateada e foi ao gabinete pastoral, o que era muito fácil, afinal o pai dela era o pastor, né? Foi ao gabinete pastoral dizendo: pai, assim não dá. Tem pais extremamente folgados. Vejo, quase 13h, os pais ainda não apareceram para buscar os filhos, e a gente está lá servindo de babá de luxo, não é? E o meu sogro, se vocês não conhecem, gente, é um doce. Meu sogro, com aquela mansidão que lhe é própria, diz: filha, calma, cuida, você não sabe quem serão essas crianças. Meus irmãos, para resumir a história, os pais começaram a notar mudanças naqueles filhos. Sabe o que os pais faziam? De manhã passavam, deixavam, não eram cristãos, claro, passavam de manhã, deixavam as crianças na igreja e iam para o shopping. Passavam de manhã, deixavam as crianças e iam para o cinema. Passavam de manhã, deixavam as crianças e iam para a feira. Nada melhor, segurança, sabiam que estavam bem cuidados, alimentados, porque se preocupavam, né? De vez em quando o filme se alongava um pouquinho mais, né? Então aí vinha o desgosto. Só que os pais começaram a perceber que as crianças começaram a ter valores diferentes, ter comportamentos diferentes. Sabe o que aconteceu? Os pais disseram: queremos conhecer. E certo dia os pais chegaram para mim assim: nós queremos conhecer essa reunião de vocês aí, porque os nossos filhos estão um pouco diferentes, então a gente quer conhecer o que vocês fazem com ele. Então minha esposa, com a mesma mansidão que aprendeu dos pais, disse: olha, que tal se você for para o mesmo espaço, só que para os adultos? E aí levou eles para a igreja. Para resumir a história, irmãos, cerca de 6 ou 8 meses estavam os pais sendo batizados, e hoje são membros fiéis da igreja. Qual foi o instrumento? Ministério infantil. Já pensou se o sogro tivesse exasperado: é verdade, filha, e vamos acabar já com isso, e pegar do telefone, isso é um absurdo, o senhor vem imediatamente. Já pensou? A criança, meus irmãos, pode ser uma estratégia para alcançar uma família inteira. A igreja que olha para o futuro não impede, não estorva as crianças. Interessante que muitas vezes a gente faz isso de uma forma quase involuntária. A igreja não pode ser um ambiente proibitivo para as crianças. Não entra culto de ceia hoje. Já viram um filme assim, ou algo parecido? Não toca elemento de ceia, a criança não pode tocar nisso. E a criança vai crescendo com aquilo, é proibido para mim. O excesso de zelo, ou o aparente excesso de zelo, cria um ambiente que é transmitido como um ambiente proibitivo para as crianças. O culto infantil não é um mini culto de adultos. Os louvores infantis não é um mini louvor de adulto. Precisa que seja customizado, meus queridos. A igreja não deve ser um ambiente tão enfadonho e chato que repulse as crianças, de tal forma que logo na idade de júnior ou adolescente não queira mais vir à igreja. A igreja longeva se preocupa com isso.
Portanto, meus queridos, o segundo critério da igreja sexagenária, que olha para o futuro, que quer alcançar mais 60, quem sabe mais 120, por que não, se Jesus não voltar antes, é uma igreja que não impede, que não estorva as crianças. É claro que isso não inclui não ensinar reverência, não é disso que nós estamos falando, mas é uma igreja que não cria, que não ensina para a criança um ambiente proibitivo. Se você voltar às páginas, nessa mesma referência, aqui foi a pena de um médico, foi Lucas quem escreveu o texto que nós lemos, mas se você voltar às páginas da versão de Mateus, escrevendo esse mesmo texto, você vai chegar em Mateus capítulo 18, e se você ler os primeiros 2 versículos, você vai ver uma passagem muito interessante. Os discípulos estão preocupados com uma espécie de hierarquia competitiva no reino de Deus, e chegam para Jesus, depois de não pouco acalorada discussão, e perguntam: Jesus, quem será o maior no reino de Deus? E aí, meus irmãos, eu fico impressionado com a pedagogia de Jesus. A pedagogia de Jesus é simplesmente extraordinária, haja vista as parábolas. E aí Jesus não faz assim: olha, já pensaram numa criança? Muito menos Jesus fala assim: olha, está vendo aquela criança lá, colar? Ou Jesus não fala assim: pensem numa criança. Não, Jesus, que era acercado de crianças, pensa na pedagogia, ele toma uma delas, traz para o meio deles, e eu quero que você preste atenção na pedagogia desse gesto. Jesus traz uma criança para o centro. Parece totalmente sem valor, é um gesto intencional, pedagogicamente intencional. Quando Jesus traz uma criança para o meio, Ele está nos ensinando que a gestão, o olhar administrativo, a construção de valores de uma igreja, assim também deve considerar. A criança deve estar no centro dos olhares de uma igreja. Alguém já disse que, se quisermos saber que valor a igreja dá para a criança, visita o ministério infantil. Já viu aquela condição que a gente vai visitar o ministério infantil, está lá no meio da cozinha, aquele espaço meio compartilhado, sabe? Cozinha, é meio ministério infantil. Olha, fica aqui nesse cantinho, enquanto a gente não estiver atrapalhando ninguém, porque quando chegar uma coisa melhor, a gente usa esse espaço e vai empurrando as crianças. Se você quer saber como a igreja pensa o valor de uma criança, observa como trata as crianças. As crianças, meus queridos, para a igreja longeva, a igreja que quer olhar para frente, a igreja que quer ter longa existência, a igreja que se preocupa com a transição geracional, é uma igreja que tem no centro de seus valores uma criança. E aqui, quando eu falo no centro dos seus valores, eu não estou pensando, irmãos, em quantias vultuosas. Eu estou pensando na gestão mesmo, na hierarquia de valores. Eu estou pensando na criatividade. Certa vez, nós iríamos apresentar uma lição sobre Jonas. Desde o princípio, quando comecei eu e minha esposa caminharmos no ministério infantil, Deus nos ensinou o valor do teatro. E há muito tempo Deus me desafiou em teatralizar a Bíblia toda, e estamos nessa caminhada. Imagine os irmãos, por exemplo, que há pouco teatralizamos, ou melhor, escrevemos a forma teatralizada de Provérbios. Imagina, pastor, o desafio de teatralizar Provérbios. Inventamos uma cidade imaginária chamada Proverbiales. E demos vida aos princípios que lá aparecem. É criança, sem fugir naturalmente à verdade da palavra de Deus. Então nós precisamos, meus queridos, apresentar a história de Jonas. O que fizemos?
Deus sempre manda habilidosos para dar vida às minhas ideias malucas, graças a Deus, porque assim não tem dificuldade ou risco, né? E Deus mandou um engenheiro naquela ocasião, meus irmãos, cano de PVC e lona, e eis um peixe que de verdade engoliu um homem. O peixe era manobrado por 2 irmãos, para os irmãos terem uma ideia. Esse peixe nadava, batia barbatana, abria boca, tinha dentes, se iluminava para ver que havia um homem orando dentro da sua barriga, claro. Maravilhoso. Material reciclado, mas material criativo. É disso que nós estamos falando. Então, meus queridos, esse terceiro ponto, a igreja que olha para o futuro, precisa ter no centro das suas atenções as crianças. E o quarto princípio, meus queridos, muito importante, a igreja que olha para o futuro aprendeu a ser como criança. Antes de lermos o texto que embasa esse princípio, ou melhor, leamos primeiro o texto que embasa esse princípio. Lá na continuidade desse mesmo texto, quando Jesus traz então a criança para o centro, agora eu li versículos, eu considero os versículos 1 e 2, agora o 3 e 4, Jesus diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes, e se não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí ele vai explicar o que é tornar-se como criança. Veja só: portanto, aquele que não se tornar humilde, como esta criança, ou melhor, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. É interessante notar, irmãos, que ao longo da nossa existência, quando a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo características interessantes. Já pararam para pensar assim? A gente vai adquirindo orgulho, a gente vai adquirindo cobiça, a gente vai adquirindo ambições, a gente vai perdendo o desapego, a gente vai perdendo a simplicidade, a gente vai complexando a fé. A fé, ela precisa ser entendida, explicada, racionalizada. Criança não racionaliza a fé. Criança simplesmente crê e ponto. Interessante. E é essa humildade, esse esvaziamento que Jesus está falando. A palavra humilde vem da expressão em latim humus iude. Eu gosto muito dessa expressão, meus queridos. Pisar descalço na terra. Humus iude. Eu gosto muito de uma ilustração que certa vez Deus me deu. Essa folha de papel, meus queridos, tem 40 micras de espessura. Para que os irmãos tenham uma ideia do que significa isso, é uma fração de milímetro. Portanto, uma espessura desprezível. Eu vou colocá-la aqui no chão. Então agora vejo os irmãos com algum esforço, talvez até precisasse de uma escadinha, vou subir e eis agora que eu estou elevado em 40 micras. Até posso acenar para os irmãos lá embaixo, porque eu afinal estou agora elevado a 40 micras, dá licença. É assim, meus queridos, quando por qualquer atributo, quando por qualquer característica, a gente se sente mais elevado do que o outro, por qualquer que seja o aspecto, perdemos a humildade. Mas na verdade, diante de Deus, 40 micras, nada é. Continuamos tão no mesmo nível quanto qualquer outro. Aliás, deixa eu sair com cuidado aqui, senão eu posso cair de 40 micras de elevação. Humildade. Em contrapartida, a palavra soberbo vem de uma ideia etimológica, estar grávido de um Deus. Que coisa terrível. E esse é o quarto ensinamento, meus queridos. Nós precisamos ser como crianças. Já viu como é que é reunião de criança? Eu observo isso o dia inteiro, né? Crianças das mais diferentes origens e naturezas, classe social, deixa reunir 2 minutos, são todas amigas e estão brincando juntos. Pode até não falar a mesma língua, estão brincando juntas. Pode observar, porque elas são humildes. Elas não têm
não tem atributo nenhum, elas não se saturaram de nenhuma dessas características, meus queridos. E se a gente olhar lá em Filipenses capítulo 2, nós vamos aprender com o exemplo de Jesus, que achado na forma humana, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Portanto, igreja aniversariante, aprendamos com essas 4 características. A igreja longeva é uma igreja que observa essas 4 características. E eu concluo, meus irmãos, trazendo uma palavra agora ao coração de cada um de nós, fazendo um paralelo com esses princípios que aplicamos à igreja, trazendo ao coração de cada um de nós. O cristão autêntico deixa vir aqueles que são como crianças. Sabe, irmãos, terrível coisa é quando servimos de pedra de escândalo aqueles que são mais fracos na fé, que a Bíblia chama de crianças. O cristão autêntico tem vida de testemunho tal que não estorva a vinda ao reino. O cristão autêntico tem centralizado os valores do reino e os prioriza. O cristão autêntico é humilde e devolve a Deus todos os seus predicados. Recebeu de Deus, meus queridos, devolve a Ele. Que esta seja, meus queridos, a nossa história pelos próximos 60, 100 e tantos anos mais que o Senhor nos enviar. Que esta seja a palavra de Deus aplicada aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, igreja aniversariante. Parabéns pelos 60 anos. Que Deus abençoe grandemente. Graça e paz. Muito obrigado, pastor Giovanni. Deixa eu ficar um pouquinho mais alto aqui. Não quero. Que maravilha, né, irmãos? Que bênção. Como Deus é bom para conosco. Como Deus é maravilhoso para conosco. Vamos ouvir novamente o conjunto. Eu e Bem-vinda tentamos colocar a melhor nomenclatura para vocês. Já tive a oportunidade de ouvi-los como um coral e foi muito bom. Hoje são como um conjunto, mas ainda, graças a Deus, atendem aos convites das igrejas e vêm nos abençoar.
Nós agradecemos, irmãos queridos, em nome da Igreja Batista Jardim Novo Mundo, pela atenção que vocês tiveram para com a nossa comemoração. Que Deus os abençoe, viu, Carol? Ricamente. Em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos chegando ao final. E como eu disse no início, hoje é a pré-festa. E se está sendo tão bom assim, imagine a festa. Então eu quero enfatizar que no dia 10 estarão conosco aqui todas as nossas missões. Nesse dia 10 nós celebraremos, teremos batismos, né, com todas as missões aqui conosco. Então você que nos visita hoje, se puder e quiser voltar dia 10 para continuar conosco, agradecendo pela fidelidade de Deus, são nossos convidados. E no dia 11 vai ser o encerramento aqui somente com a igreja. A comissão do jubileu preparou muitas outras coisas para esses 2 dias. Então estejam atentos às comunicações feitas no grupo da igreja, estejam com os corações inclinados para esses momentos, porque afinal de contas, depois desses virão os nossos desafios para os próximos anos. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Quero pedir aos irmãos, membros da igreja, né, que permitam que os nossos visitantes, eles sejam servidos primeiro. Então, como vai funcionar? Nós temos uma cozinha aqui no fundo, você pode descer as escadas, como se fosse sair do templo, vai margear aqui a parte esquerda do templo, e logo lá no fundo tem a cozinha, você vai ser servido, né, com um lanche que nós preparamos para hoje, um lanche delicioso. E aí você pode pegar o seu prato, não tem cadeira o suficiente, graças a Deus por isso, mas aqueles que já forem pegando o lanche podem se assentar. Então peço à igreja que deixe os nossos visitantes se servirem primeiro e a gente vai se achegando até eles, tá certo? E que Deus assim então complete toda a obra dele na nossa vida e que saiamos daqui com esse desafio de uma igreja para o futuro, uma igreja que olha de fato para o futuro e observa aquilo que é preciso na palavra de Deus. Nós vamos orar encerrando. Pastor Marcos e Pastor Gilvano, vamos estar nós 3 ali à porta, e eu vou pedir para o irmão Osdilson orar, vou levar o microfone até ele vai orar encerrando. Após a oração dele também, os irmãos podem se retirar. Só avisando novamente, desceu as escadas, logo à esquerda aqui no fundo tem a nossa cozinha e você pode ir lá que vai ser servido com um delicioso lanche. Aliás, estão sentindo o cheiro? Sim, né? Então, após a oração, os irmãos podem se retirar.